Vamos lá, gurizada. Aula 11 e 12. Abre o Tetra aí na página 137. Essa aula eu já comecei a dar ela no ar, e aí vamos falar de maneira bem rápida para o A e o B, né? Quem quiser assistir, assiste novamente. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre função do segundo grau, a função quadrática. Qual é a cara de uma função quadrática? F de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Cada letra aqui vai ter uma representação pra gente. Esse cara aqui, ó, que é o nosso A, ele vai mostrar pra gente a nossa concavidade, certo? Se esse A for maior que zero e se esse A for menor que zero, positivo, negativo. Se você for o A e eu falar pra você que você é maior do que zero, você vai ficar feliz. E se eu falar pra você que você é menor do que zero, você vai ficar triste. Então nós vamos ter o quê? Concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. A maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Fechou? Quem é esse cara aqui? Esse cara é o C. Ele é exatamente o nosso toque no eixo Y, certo? Ele, se o gráfico der para você o ponto, a gente consegue definir ele só pela imagem. Você vê o gráfico, você já consegue definir C facilmente, certo? O B, nós vamos tratar ele com exemplo, mas para resumir ele é o seguinte. Tá ligado esse toque no eixo Y que acontece aqui? Se a nossa função estiver crescendo, certo? Crescendo. Se ela for crescente nesse ponto, esse cara, esse B, vai ser maior que zero. E se ela for decrescente, o nosso B é menor do que zero. Como assim, Salchini? Peraí, não entendi. Vamos fazer um exemplo. Vou pegar aqui, ó, e construir alguns planos cartesianos aqui pra gente tratar essas letrinhas aí. Esse cara é o eixo X, eixo Y, 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 certo? Então vamos fazer aqui umas parábolas aqui pra gente tentar classificar. Vou fazer meio que aleatório, né? Vamos fazer uma assim, 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 passando bem certinho. Isso aqui você está vendo que o vértice dela vai estar mais para cá, né? Para cima, para cima, para cima, para cima, colocar mais umas para baixo aqui. Então vamos fazer uma bem aqui assim, fechou? Então, ó, a gente pode falar sobre sinais, tá? Então vamos falar sobre A, sobre B, sobre C. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Fechou? Então vamos lá. Concavidade voltada para cima, A maior que zero, maior que zero. Concavidade para cima, concavidade para cima, concavidade para cima, concavidade para cima, todas para cima. Então todos os A maior que zero, positivos. Aqui as concavidades para baixo vai ter o A menor que zero, A é negativo. Fechou? Esse cara aqui. Vamos falar de C. Toque no eixo Y. Toque no eixo Y. Se esse toque no eixo Y for abaixo do nosso eixo X, significa que esse ponto aqui é negativo. Então aqui, por exemplo, o nosso C é menor do que zero. Nosso C menor do que zero. Nosso C tá para cima ou tá para baixo do eixo X? Para cima, muito bom. Então vai ser maior que zero. Maior que zero. Menor que zero. Por último, tá para cima ou tá para baixo do eixo X?
tá para baixo, então menor do que zero. Fechou? Agora esse cara aqui, ó, que a gente tava com dúvida, nós vamos tirar a dúvida dele agora. O que a gente vai fazer? Nós vamos olhar o ponto que a nossa função toca o eixo y e ver se a função nesse momento está crescendo ou se ela está decrescendo. Nesse caso aqui, ó, ela está crescendo, tá percebendo? Como ela está crescendo, significa que este b é maior do que zero. Aqui a nossa função no ponto do toque no eixo y, ela está crescendo ou decrescendo? Ela está decrescendo, então é menor do que zero. O que está acontecendo com a função nesse ponto? Opa, boa, decrescendo. Então vai ficar menor do que zero. Aqui, ó, eu desenhei meio mal aqui, né? Esse cara tinha que estar mais claro aqui. Esse aqui está realmente no meinho, mas esse aqui, ó, você vê que ele não está bem no meinho. Então aqui, na verdade, é decrescente, ó, então menor do que zero. Agora esse cara aqui, ele está bem no meio, ou seja, nesse ponto ela nem decresce nem cresce. Ou seja, o nosso b é igual a zero. E aqui, decrescente, b é menor do que zero. Fechou? Dá uma pausinha, você vê, pegou. É nóis, vamos virar a folha. Daí, a gente fala agora sobre o delta, certo? O delta é um cara importante, que é o nosso b² menos 4ac. Ele é um cara importante, porque o delta vai falar pra gente quantos toques nós temos no nosso eixo x. Tá ligado quando você faz Bhaskara ou resolve uma conta por soma e produto? Quando você iguala uma função a zero, sei lá, pega uma função ax² mais bx mais c. Pego essa função, igualo ela a zero, ela vira uma equação. Quando eu estou fazendo isso, eu estou achando o zero da função. Muito bom. O zero da função, que é o nosso toque no eixo y, no nosso eixo x, ele vai ser de acordo com quantas respostas esse cara vai ter. Se o nosso delta for maior do que zero, a nossa Bhaskara vai dar para a gente duas respostas. Se vai dar para a gente duas respostas, nós temos duas possibilidades de gráficozinho para construção, né? Já bem, não estou construindo gráfico agora, é só um esbocinho, tá? Então, ó, se esse cara for maior do que zero, positivo, nosso delta for maior do que zero, nosso delta for positivo, quer dizer que nós temos duas respostas. Ou seja, nós vamos ter dois toques no eixo x, que vai ser, na verdade, o x1 e o x2 da nossa Bhaskara, tá ligado? E aí a única coisa que vai mudar é a concavidade pode estar para cima e a concavidade pode estar para baixo. Mas se o nosso delta for maior do que zero, com certeza a nossa função vai tocar em dois pontos. Se o nosso delta for igual a zero, aí vai rolar um outro lance. Qual o lance que vai acontecer? Se o nosso delta for igual a zero, nós vamos ter uma raiz só quando a gente fizer a Bhaskara. E aí, se tiver uma raiz só, o que vai acontecer? O x1 é igual ao x2, x1 é igual a x2, e aí nós vamos ter um toque só no nosso eixo x. Então, essa concavidade pode ser para cima, tocar um ponto, concavidade ser para baixo, tocar um ponto. Fechou? Quem é esse cara? É delta igual a zero. Daí, o último casinho, que é o delta negativo. Nosso delta for negativo, quer dizer que a nossa Bhaskara não vai ter raiz real. Se não tiver raiz real, é porque não tem toque. Muito bom. Não tem toque. Só que mesmo assim a nossa função pode estar acima ou abaixo. Aí ela fica o que a gente chama de flutuando, lembra? Fica flutuando. Então o nosso delta vai falar sobre isso. Tranquilo? Então nós estamos aí no nosso tetra, falamos de Bhaskara, falamos de toque no eixo. Vamos para a página 2. Na página 2 nós estamos falando aí sobre propriedade soma e produto, fatoração. Nosso livro não está falando sobre vértice, né, de forma específica, mas talvez o vértice seja importante para a gente construir as nossas funções e até para responder perguntas do tipo máximo e mínimo. Então vamos falar um pouco disso. Então, a gente vai falar sobre vértice.
O vértice, ele é o ponto mais baixo, ou ponto mais alto, ou ponto mais baixo, ou ponto mais alto, ou ponto mais baixo, ou ponto mais alto na nossa função. Sendo o ponto mais baixo ou sendo o ponto mais alto, não importa. Esse vértice vai ser feito de um ponto, né? Ele é uma coordenada, então ele vai ter duas particularidades. Ele vai ter um eixo X e ele vai ter também um eixo Y. Ele vai ter um pedaço de X e um pedaço de Y. Vamos dar um exemplozinho aqui, ó. Esse cara aqui, com a cavidade voltada para cima, esse cara aqui é o vértice. Ele vai ter um X do vértice composto de um Y do vértice, ou seja, ele vai ter um X do vértice e Y do vértice. Se ele for com cavidade for para cima, esse ponto também vai ser um vértice, X do vértice e Y do vértice. X do vértice, Y do vértice, certo? Eu preciso guardar a fórmula do X do vértice e Y do vértice, é importante, tá? O X do vértice é menos B sobre 2A. E o X do vértice é menos B sobre 2A. Salchini, e o Y do vértice? Então, para você calcular o Y do vértice, se você não lembrar da fórmula, que é menos delta sobre 4A, se você não lembrou, putz, esqueci, caramba, rapaz, esqueci. O que você pode fazer? Você pode calcular o X do vértice, pegar o X do vértice e colocar numa função. Se você pegar o X do vértice e colocar na função, você acha o seu Y do vértice. Se bem que, se a gente puder, claro, né, não são todos os exercícios mas se a gente puder, a gente pode tentar sempre, que a gente puder, deixa eu fazer uns 3 exemplozinhos aqui pra gente. Já aproveitar um esquema. Ó, vou mostrar para você aqui com numerozinhos, tá? Então, ó, fazer uma concavidade aqui, falar que esse ponto aqui é o ponto 1, falar que esse ponto aqui é o ponto, sei lá, 5. Vou fazer uma outra aqui, falar para você que esse ponto aqui é o menos 3, falar que esse ponto aqui é o 4. Salchini, de onde você está tirando isso? Sei lá, da cabeça, tá? Só para... E aqui, vamos falar que esse ponto aqui é o 2. Fechou? Se eu perguntar para você quem é o nosso X do vértice, o nosso X do vértice vai ser o ponto médio entre as raízes. Então, aqui seria 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6 sobre 2, eu sei que esse ponto é o 3. Esse cara é o meu X do vértice. Pronto, consegui o X do vértice em fórmula. E aqui, menos 3 com 4, dividido por 2. Esse cara vai dar 1 sobre 2, meio. Opa, esse cara é o meio. É o 1 sobre 2 ou 0,5. E aqui? Aqui, como as duas raízes são iguais, se você somar as duas e dividir, vai dar o próprio X do vértice, é exatamente o ponto. Caramba, Salchini, então eu não preciso da fórmula? Então, preciso? Na verdade, precisa, né? Por quê? Porque nós temos um probleminha. O probleminha é, e quando essa bendita função estiver y, x, quando ela estiver, tipo, flutuando, que é o nosso delta negativo. Eu não tenho as raízes, né? Na verdade, eu tenho, elas são complexas, né? Mas nós não temos elas de maneira real, vai ficar difícil de somar, né? Mas, na verdade, você sabe. Porque x1 mais x2 é a soma das raízes, né? Isso aqui é o nosso x do vértice, ó. x1 mais x2 dividido por 2. x1 mais x2 dividido por 2. x1 mais x2, eles são iguais dividido por 2. Quem é x1 mais x2? Opa, é a soma. Aí, cabe a gente falar sobre soma e produto. A soma e o produto, a gente já viu, então vamos só revisar. É menos b sobre 2a e o produto é c sobre... perdão, aqui não é 2a não, é só b, menos b sobre a. Esse cara aqui é o vértice, que é o resultado para sair daqui. Calma lá, que não é 2. E aqui c sobre a. Se eu sei que a soma das raízes, que é x1 mais x2, é menos b sobre a, não era isso que eu precisava aqui, ó, x1 mais x2? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos b sobre a sobre 2. Como que eu faço divisão de fração? Boa! Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos b sobre 2a. Caramba! Caramba! Certinho?
Falta falar de uma coisinha só, que é o que a gente vai chamar de forma fatorada. Forma fatorada é legal porque a gente consegue escrever uma função de dois jeitos. A gente escreve ela como x ao quadrado menos soma x mais produto, não esquecendo do nosso a. Ou a gente pode falar que ela é do tipo a, né? X menos x1, x menos x2. Soxine, o que é esse x1 e x2 aí? São os resultados da Bhaskara. Esse cara aqui e esse cara aqui são resultados da Bhaskara. É resultado das raízes, né? Faz um exemplo pra gente? Vamos fazer um exemplo bem rapidíssimo. Vou pegar uma função, vou dar para você uma função. Essa fórmula aqui, ela cai bastante, né? Eu nem gosto dessa fórmula aqui, ó. Que ela vai falar para você, só que ela contextualiza, né? Ela vai falar para você que um canhão, blá, 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 blá. Ela vai falar que tocou aqui no ponto 6, vai falar aqui que aqui é um ponto, sei lá, 1, e vai falar para você que aqui, sei lá, um ponto 5, vamos por ponto 6. Fechou? E aí o cara pergunta para você qual a lei da função. A lei da função, você pode pegar esses pontos aqui, ó, por exemplo, ó, 0 e 6, 1 e 0, 5 e 0, e colocar na forma fatorada, né? Ou na forma fatorada não, perdão, na forma da cara da função, que é essa fórmula aqui, ó. Você pega ela e coloca. Só que a gente já sabe, boa, você está pensando certo. Ó, risquei aqui. Você está pensando certo, esse cara já é o nosso C. Então, na verdade, seria descobrir só A e B. Faríamos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Suave. Mas eu estou tentando pôr uma aplicação para isso aqui. Como que eu consigo fazer essa aplicação? Coloco essa fórmula, que é f de x, que é igual a x menos x1 e x menos x2. E para descobrir o meu A aqui? Pega esse ponto aqui, ó. A gente já usou esse e esse. Vamos pegar esse ponto. No lugar do y, a gente vai pôr 6. No lugar do x, nós vamos pôr 0. 6 é igual a A, menos 1 com menos 5 dá 5, né? Multiplicação. Passa para cá, 6 sobre 5 é o nosso A. Pega esse cara e volta aqui. Quem é essa função? É 6/5 x menos 1, x menos 5. Se o seu exercício estivesse perguntando para mim quem é o A, o B e o C, só fazer distributivo, faz distributivo, você vai descobrir quem é A, B e C, porque quem é A, B e C? Cara que acompanha x², A, cara que acompanha x é o B, e o cara independente é o nosso C. Fechou? Vamos fazer uns exercíciozinhos agora, tá? Vamos lá? Vamos gravar os exercícios agora. Abre o seu tetra na página 138 para mim e vamos ler junto o primeiro. O primeiro exercício diz o seguinte, para a gente considerar a função f de x que é igual a menos 2x ao quadrado, menos 8x mais 42. Bem como a parábola que representa esse cara no plano cartesiano. Ele pede algumas coisas dele. Primeira, letra A. Domínio da função. Ah, Salchinho, aqui é 2, aqui é 8, aqui é 42. Posso dividir todo mundo por 2? Não pode, porque do outro lado você tem o quê? Um f de x. Você não tem aqui um 0. Aqui não pode dividir por 2, tem que manter tudo como é. Domínio da função. Uma função solta, assim, né? Ela vai ter domínio real, certo? Quando que uma função quadrática não teria domínio real? Se o cara falar para você que... Vamos ver, deixa eu pegar aqui um rascunho. Se o cara falar para você que tem, na verdade, uma função quadrática, só que, na verdade, isso aqui não é uma função, porque, na verdade, isso aqui é uma montanha, e que o cara tá jogando uma bala de canhão de cima da montanha, essa bala de canhão vai cair aqui. Então, qual que seria o domínio da função? O domínio da função seria de 0 até o ponto em que essa bola de canhão cai, 100 metros. Aí seria o domínio. Mas numa função solta, igual a essa que está aí no livro de vocês, nosso domínio vai ser real. Quem são as nossas raízes? Opa, vamos lá, vamos de raízes. Quem são as raízes? Raízes é a mesma coisa de 0 da função
que é a mesma coisa de toque no eixo X, que é o que a gente vai chamar de eixo das abscissas. Fechou? Então vamos pegar e igualar esse cara a zero. Resumindo, é Bhaskara. Ah, agora que esse cara tá igual a zero aqui, aí eu posso pegar todo mundo aqui e dividir por 2. Vai ficar menos x ao quadrado menos 4x mais 21. Aí eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 para esse x ficar positivo. Aí eu sou um cara livre. Aí de boa. Fechou? Aí pode. Agora, quando é assim, a gente não pode mexer nessa função não, tá? Porque se essa função, sei lá, uma função com cavidade voltada para baixo, o cara tá falando sobre a trajetória de uma bola, eu multiplico ela por menos 1, sei lá, não faz sentido. Fechou? Aqui nós podemos fazer Bhaskara ou nós podemos fazer soma e produto. A resposta é tanto faz, tá? Não vamos fazer soma e produto que vai mais rápido. Ah, não, eu prefiro Bhaskara. Aí o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e vai fazer Bhaskara agora. Fechou? A soma, então, vai ser menos b sobre a menos 4. E o produto vai ser menos 21. Dois números que multiplicados dão 21 negativo e somados dão menos 4. Menos por conta de que a nossa fórmula da soma é menos b sobre a. Vai ser 3 vezes 7 é 21. Boa. Quem que tem que ser negativo para a coisa acontecer? Esse aqui, para somar e dar o 4 negativo. Legal! Descobrimos o resultado da B. A B pediu as raízes da função. Raízes da função dada. Vamos para o item C. O item C diz as coordenadas do vértice da parábola. Lembra que eu falei para você que o vértice da parábola poderia ser obtido com o ponto médio desses dois caras? Então, muito mais simples, sei lá, na minha opinião, conseguir o vértice somando esses dois caras. Ó, 3 mais menos 7 dividido por 2, média aritmética dos dois pontos. Isso evita que eu faça o quê? Tenha que decorar mais ainda a fórmula do x do vértice, né? Então, tipo, teoricamente melhor. Aqui vai ficar o seguinte, menos 7 com 3 dá menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Legal, x do vértice está feito. Ah, mas se eu tivesse feito pela fórmula, vamos fazer no nosso rascunho aqui, pô. A fórmula não é menos b sobre 2a, então vai ficar menos b, cadê o nosso b? Menos 4, dividido por 2 vezes a, quem é o nosso a? 1. Isso vai dar menos 2. Fechou? A ideia de fazer assim é fugir da fórmula. E para conseguir o y do vértice, eu quero fugir da fórmula. Eu vou pegar a minha função e vou substituir no lugar do x dela por menos 2. Aí tem que ser a função original, tá, gente? Senão o troço não rola. Aqui vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 8x mais 42. Ó, o lance da simplificação rolou na B, tá? Só na B porque igualou a zero. Todo o resto da conta a gente vai fazer com a conta original, tá? Vamos deixar claro. Opa, não substituir aqui. Vamos substituir aqui pequenininho. Y do vértice vai ser menos 2 vezes 4 mais 16 mais 42. Isso vai dar menos 8 mais 16 mais 42. Esse y do vértice vai dar quanto? Boa. 8 mais 42 vai dar um cinquentinho, é isso? Vai conferindo se eu errei conta aí, gurizada. Então, nosso y do vértice é 50. Nosso item D, o tempo tá fechando, deixa eu acender a luz. Parece que vem chuva. Chuva, devagar. O cara falou o valor máximo da função. A função realmente tem valor máximo? Vamos pensar? Nossa concavidade voltada para baixo, putz, é valor máximo mesmo. Mas ele pediu o valor máximo da função ou ele pediu o valor máximo do x da função? Ele pediu o valor máximo da função. O valor máximo da função é o quê? É y do vértice.
Fechou? Então, na verdade, cinquentinha. Letra E, pede o conjunto imagem da função. Para a gente conseguir fazer o conjunto imagem da função, seria bem legal, para evitar a fórmula, evitar decorar coisas, fazer um gráficozinho dessa função. Nós já temos algumas informações, fazer um esboço, tá? Troço bem informal. Nós já temos as raízes, puta merda, fez ao contrário, né? Mas não dá nada. Menos 7 e 3. A concavidade voltada para cima, certo? E o nosso toque no eixo, y é o 42. Então, a nossa função é tipo assim. Fechou? Deixa eu fazer ela meio envermelhada aqui, para ficar mais bonita. Formou? Se ele está pedindo quem é a nossa imagem da nossa função, a imagem nós vamos ver onde a imagem? No eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, onde que esse cara é? Ele é daqui, que é o nosso Y do vértice, para baixo. Para onde que esse gráfico está indo, Salchine? Ele está indo para o menos infinito. Então, quem é a nossa imagem? Ela vem de menos infinito, chega no máximo até 50. Infinito sempre aberto. Fechou? Tá faltando a letra F. A letra F a gente até respondeu aqui, ó, pequenininha, acho que não dá nem dando para ver, né? O ponto em que a nossa parábola intercepta o eixo das ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo Y, abscissas, eixo X. Onde que ela intercepta o eixo das ordenadas? No C, carinha, no 42. Fechou? Eu vou dividir os vídeos por exercício, para não ficar muito grande, senão fica difícil de uploadar o trem. Fechou? Até daqui a pouco. Gurizada, o troço tá ficando profício. Arrumei uma luz nova aqui. Vamos ver se o troço melhora. Então, vamos fazer o 2. Ainda estamos na aula 11/12. Seguinte, o cara diz assim, determine a expressão f de x, né, cujo gráfico é representado nas nossas, com os nossos pontos aí. Vamos tentar representar aí esse gráfico aí. Você tá com o tetra aberto aí, né, man? Tem que estar. Ô, Vitor, tá acordado? Tá acordado, man? Então tá bom. O gráficozinho de vocês é esse daqui. Aqui é um 6, aqui é um menos 3 e aqui é um 1. Bom, tem como fazer esse gráfico fazendo o quê? Sistema, né? Você tem esse ponto aqui é o quê? É o 0, 6. Que ponto é esse aqui? É o ponto menos 13, 0. Que ponto é esse aqui? É o ponto 1 e 0. A gente sabe que esse cara é uma parábola. Como esse cara é uma parábola, a gente sabe que a cara dele é y, que é igual a x² mais bx mais c. Fechou? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar esses 3 pontos. Esse ponto a gente já sabe que é c. Então, já poderia afirmar, ó, c é 6. Ótimo, por conta desse ponto. Faz de conta que ele já foi usado. Ah, mas se eu esquecesse isso, era só substituir, ó. No lugar do y, a gente vai pôr 6. No lugar do x, nós vamos pôr 0. A vezes 0, b vezes 0, sobra só c, é 6. Fechou? Os outros 2 pontos nós vamos colocar aqui também, então vai ficar, substitui comigo aí, 0 é igual menos 3 ao quadrado, 9a, menos 3 vezes b, porque menos 3 é o x, estou substituindo esse cara aqui, tá? Menos 3b mais c, que a gente sabe que é 6. Pego o outro ponto, que ponto que é esse? 0 para y. Deixa eu colocar aqui uma legendinha, né? Aqui vai ficar 1 ao quadrado, vezes a mais b mais c, que é 6. Fechou? Caramba, olha essa equação que bonitinha. Ela é toda dividida por 3. Então, dá para escrever 0 é igual a 3a menos 1b mais, dividir por 3, né? Então, aqui é um 2. 0a, b, 6. Dá para somar as duas equações, Sal? Dá sim, vamos somar. Aqui vai ficar 4a, b cancela,
0, né? Deixa eu colocar o zerinho aqui. 0 é igual a 4A, cancela B, mais 6 com 2, 8. Passa esse cara para cá, menos 8 é igual a 4A. O A sabe quanto que é? Menos 2. Faz sentido o A ser negativo? Faz, ó, a concavidade voltada para baixo. Vamos voltar em uma das equações, voltar nessa, voltar, vai ficar 0 é igual a menos 2, mais B mais 6, 6 com 2 dá 4, então o B só pode ser negativo. Vamos testar? A é negativo, concavidade voltada para baixo, toque no ponto é o 6, e lembra que o B fazia? Sinal do B era negativo, por esse motivo que ela está decrescendo nesse ponto. Bicho, acabou a questão. Vai ficar menos 2x² menos 4x mais 6. A, B, C. Sochine, lembra aquela forma fatorada? Dá para usar? Dá. Por forma fatorada, temos f de x é igual a x menos x1, x menos x2. Por que dá para usar essa forma fatorada aqui? Porque nós temos as raízes. Então vai ficar f de x, que é igual a x menos menos 3, x menos 1. E para descobrir o a, nós já usamos esse ponto aqui e usamos esse ponto aqui. Então nós não usamos esse aqui, então vamos usar ele. Esse ponto, ó, vamos usar ele. No lugar do y a gente põe 6, que é igual a x é 0, mais 3, e 0 menos 1. Vai dar 6 é igual a 3, deixa eu fazer, né? 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Passa dividindo, adivinha quanto vai dar? Menos 2, mesmo a daqui, ó. Aí a gente pega esse cara e volta aqui. Então vai ficar que a função é x menos x', x menos x2'. Essa equação é igualzinha a essa. Prove-me. Bora. Faz distributivo, x² menos x mais 3x menos 3. x² mais 2x menos 3. Faz distributivo. Menos 2x² menos 4x mais 6. Chegamos no mesmo lugar? Chegamos. Esse jeito a gente usa geral, funciona para qualquer caso. Esse jeito por forma fatorada funciona para quando a gente conhece as raízes. Fechou? Vamos fazer a B. A B é parecida, só que aqui ele não fala as raízes. E ele fala, na real, só 2 pontos. Aí você fala, putz, como a gente vai fazer sistema nessa? Então, essa a gente vai ter que usar um outro artifício. Que artifício é esse? Vamos primeiro começar por C. C de cara é quanto? 2. Acabou. Show. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? É o vértice. Se esse cara é o vértice, quem é esse cara aqui? Caramba, é o x do vértice. E quem é esse cara aqui? É o nosso y do vértice. Nesse caso, a gente vai precisar da formulinha do x do vértice, tá? Então, qual é a formulinha do x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b sobre 2a, que é igual ao x do vértice, que no caso é 5. O que essa equação nos diz? Diz muita coisa. Diz que menos b, passa esse cara para cá multiplicando, é igual a 10a. Fechou? Guarda essa informação, a gente vai usar ela daqui a pouco. Sochine, que ponto é esse? Esse ponto é o vértice, ele é 5 e 1. Eu vou pegar esse ponto e substituir na minha função, né? Quem é a minha função mesmo? Y é igual a x² mais bx mais c. Y, 1. A, x, 5². B vezes 5 mais c, que a gente sabe que é 2, já vou substituir. Minha letra tá ficando feia, né? 1 é igual a 25a mais 5b mais 2. Essa equação, vou passar esse cara, será que eu passo para cá? Passo para cá, né? Vai ficar menos 1 é igual a 25a mais
5b. Vou pegar esse cara aqui e substituir aqui, ó. O que você acha? Boa ideia? Menos b é igual a isso, significa que mais b é menos 10a. Multipliquei por menos 1, tá? Sem desespero. Pego esse cara e substituo aqui. Esse sistema que eu tô fazendo, tá? Menos 1 é igual a 25a mais 5 vezes b. Isso vai dar menos 1, que é igual a 25a menos 50a, 5 vezes 10. Isso vai dar 25 menos 1. Negativo dos dois lados multiplica por menos 1 e passa o 25 dividindo. 1 sobre 25. Caramba, o A é positivo. Faz sentido? Faz, com cavidade voltada para cima. E para descobrir B? Uou, volta aqui. B é igual a menos 10 vezes A. Simplifica. B vai ser igual a menos, vamos dividir por 5. Vai ficar um 2 em cima e um 5 embaixo. Descobrimos deixa eu fazer de vermelho para destacar. Descobrimos o C, o B e o A. Opa, risquei a mesa, né? Vai brigar. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Salchine, tem como fazer essa por forma fatorada? Responde, Stepanini. Boa. Não tem. Por quê? Boa. Porque nós não conhecemos as raízes. Nós não sabemos sobre esses caras. Então não rola. Fechou? Vou cortar o vídeo e vamos fazer o 3. Vamos pro 3. O 3... Você tá com o tetra aí, né, cara? Não vai dar migué x daí em qualquer lugar. Segundo um analista de mercado, nos últimos 7 anos, o preço médio dos imóveis por metro quadrado em R$100 pode ser expresso pela equação abaixo, em que t representa o tempo em anos, variando de t igual a menos 3, uma informação importante, para o ano de 2004, e t igual a 3 para ser 2010. O cara diz que o nosso preço é a seguinte função. Ele fala que preço em função do tempo é menos 3t quadrado mais 6t mais 50. De acordo com o analista, houve uma crise no mercado imobiliário nesse período, em um ano em que o preço dos imóveis por metro quadrado atingiu o valor máximo, decaindo no ano seguinte. Em que ano ocorreu a referida crise? Preço máximo, valor máximo? Caramba, essa função aqui ela tem a concavidade voltada para baixo. Ponto máximo? Caramba, esse cara está falando do vértice. Pergunta, ele está falando do x do vértice ou do y do vértice? Vamos ver o que representa cada coisa. O nosso y está representando preço aqui, certo? E o nosso x está representado por t. O que ele quer? Ele quer, de acordo com a análise, nesse período, decaindo no ano seguinte, em que ano ocorreu? O ano é o quê? X, né? Então, o que a gente quer? X do vértice. Vamos já direto para a fórmula. Menos B sobre 2 vezes... A. Menos com menos mais. 6 dividido por 6 dá 1. Certo? Aí aqui, ó, lembra que eu falei informação importante? Aqui que a gente vai definir o que é 1 pra gente. Se, quando X era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Se aqui era 2004, certo? Vou fazer de vermelhinho. Se aqui era 2000, opa, ponto errado. Se aqui era 2004, aqui vai ser 2005, 2006, 2007, 2008. Foi esse ano que aconteceu a referida crise, 2008. Show? Vamos para o 4. O 4 diz o seguinte: a trajetória do projétil é lançado à beira de um penhasco sobre um terreno plano horizontal e é parcialmente uma parábola simétrica em relação vertical, né? Se eu faço, deixa eu fazer aqui a montanha aqui.
Se eu falo para você que a simetria é vertical, significa que é aqui, ó, certo? Vertical. Tudo que tem para cá, tem para cá. Só não está completo aqui porque o troço foi lançado de cima de um penhasco. O ponto P sobre o terreno é da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil. É percorrido desde o instante em que ele é lançado. Quer dizer, o cara está aqui, a projeção dele, que é tipo a sombra, né? A bola de canhão está aqui, ó. A bola de canhão vai fazer isso aqui, a sombra dela vai estar aqui no chão, onde está meu dedo, ó. Sombra, aqui a bola do canhão, aqui o... nem sei se é um projétil, né? Então o cara tá aqui o projétil e aqui tá a sombra do projétil. Sombra do projétil, sombra do projétil. A sombra vai estar no chão. Isso, sombra, é projeção ortogonal. Fechou? Ele fala que a altura máxima do projétil é de 200 metros acima do terreno. Esse cara aqui. Acho que eu não li um pedaço do texto, né? O projétil atinge o solo. No instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil é 200 metros acima do terreno e ela é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante de lançamento, importante. Como ele fala que a partir do instante de lançamento, significa que esse ponto aqui, ó, é que vai ser o nosso, entre aspas, começo. Então, na verdade verdadeira, o que nós temos aqui é o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Ele diz que esse 200, que é o ponto mais alto, que você já sabe o que é que você está pensando, que é o quê? É o nosso Y do vértice. E esse cara aqui é o nosso X do vértice. Ele falou pra gente que isso aconteceu a 10 metros do lançamento. Então, esse aqui é 10. Fechou? Ele está perguntando quantos metros, a partir do instante de 10 metros, o terreno, esse cara é lançado. Ele está perguntando isso aqui, ó. Certo? Ele está perguntando quantos metros esse cara é lançado. Só qual que é a informação importante aí? A informação importante é que o cara fala pra gente que esse projétil percorre uma distância de 30 metros desde o início do lançamento até que ele atinge o solo. Ele andou 30 metros aqui, certo? Se ele andou até aqui 10 e ele cai no 30, ele cai no 30. Ele andou, aqui é 30, aqui é 10. Então quer dizer que do meio da parada até aqui, ele andou quanto? Muito bom, ele andou 20. Então quer dizer que se aqui, pensa que esse gráfico é simétrico, tá? Se aqui é 20 para cá, aqui nós vamos ter, se a gente pudesse completar esse gráfico aqui, a gente teria o quê? 20 para trás. Se eu voltar 20 de 10, eu volto 20, eu chego onde? Eu chego em menos 10. Só achando que você está fazendo isso. Sabe para que eu estou fazendo isso? Para descobrir esse cara e esse cara. Quem são esses dois caras, minha gente? X2 e X1. Sauchinho, você está forçando esse exercício para ser resolvido por forma fatorada? A resposta é sim. F de x é igual a x menos x1, que é menos 10, e x menos x2, que é 30. Pronto, praticamente descobrimos tudo. Só falta descobrir A. Como que eu faço para descobrir A? Já usei esse ponto, já usei esse ponto. Quem que está faltando usar? Boa, está faltando usar esse ponto. 10 e 200. Vou pegar esse ponto e colocar aqui para descobrir A. Vai ficar 200 é igual a x 10 mais 10 vezes 10 menos 30. 200 é igual a 20 vezes menos 20. Pode crer? Isso vai dar 200 é igual a menos 20 vezes menos 20, menos 400. O que a gente descobriu? Passa para cá dividindo. Nós descobrimos o A, que é o meio. Soxinho, para que você está descobrindo o A? Para voltar com essa cara bem aqui, ó, nessa função. Quem é a nossa função, então? Menos meio x mais 10, x menos 30. Afinal de contas, o que o exercício quer? Ele quer saber a que altura esse projétil foi lançado. Ele quer saber o toque desse cara no eixo Y. Quem é esse cara? É o C. Sim, é o C.
Como que eu vou descobrir quem é C se eu tenho já a função sem estar feita distributiva? A resposta é fazendo distributiva. Então vai ficar f de x, que é igual a menos meio, vamos fazer distributivo, x² menos 30x, mais 10x, opa, menos 300. Isso vai dar meio, x² menos 20, menos 300. Faz distributivo, a gente vai descobrir meio x, menos com menos mais 10x, menos com menos mais 150. Opa, 150. Letra D. Fechou? Tem 5? Deixa eu ver. Não tem 5. Então essa é a nossa aula. Fechou? Gurizada, gostaria que vocês tirassem suas dúvidas sobre a tarefa. Vamos manter a tarefa sendo o nosso guia de estudo, que o Poliedro manda. E qualquer coisa é só mandar, que eu gravo aqui e mando no grupo para vocês. Tá bom? É importante fazer, é importante estudar. E é nóis. Se cuidem, gurizada. Não esqueça, ó. Álcool neles.